Obrigado pelas orações. Eu não tenho atravessado momentos muito fáceis nesses últimos meses, nesses últimos dias, mas tenho sido visitado mesmo pelo cuidado do Senhor. A voz tem acabado assim, sumido, vindo e sumindo. O que afetou foi as cordas vocais. Não estou com problema de alergia, tosse, não. Foi uma ação que aconteceu nas cordas, então eu estou tomando medicações direto, corticoide direto nas cordas, nas vias aéreas, nas cordas vocais, então é mais por isso, né? Então vou falar um pouco mais calmo. Só uma dica sobre crianças. Estava conversando com as irmãs. Seria muito joia quando um pai ou uma mãe vai deixar a criança, que você fique com ela um tempo. E outra coisa, que você acredite que lá ninguém vai fazer nenhum mal com a sua criança. Você não precisa ir lá fiscalizando. Já comecei ruim, não comecei? Então, assim, quando você for lá e a criança não quer ficar, o ideal é que você fique e ajude você, apoie a sua e as demais crianças. Outra coisa, se a criança não quer ficar aqui, não adianta ficar insistindo. Então, qualquer criança que esteja aqui e que não queira ficar aqui, não deixe ela aqui. Você não vai fazer uma coisa boa para a criança. Ou você tem autoridade sobre ela, para ela ficar quieta, ou então sai e experimenta novos momentos com ela na igreja, de estar feliz aqui e celebrando o Senhor aqui, e não presa aqui no auditório. Bacana, que às vezes eu vejo algumas crianças assim inquietas e tal, e os pais têm que forçar a barra. Não força não, que é muito ruim para a criança. Se ela não quer ficar, e aí a gente vai graduativamente, pontualmente, do que ficar aqui e aí tumultua e na verdade vai ficar uns 10 querendo matar seu filho. Então aí você não vai correr esse risco, né? Olha, até o pastor. Então fica a dica, gente. Então, às vezes crianças têm aqui, se você tem problema com criança que não quer ficar na salinha, já está chegando o outro. Às vezes fica, senta no chão, vai brincar com ele e tal. O culto vai ser gravado, e geralmente as mensagens é gravadas. E é coisa de pai mesmo, gente. Não é isso, gente? Então, irmãs têm cheiro de vômito. E não, mãe não tem cheiro de vômito, não, assim, de gofo. Pelo menos a Solange tinha demais. Um cheiro de gofo. É coisa de mãe mesmo. Então, isso é coisa de mãe. Mãe perde culto, mãe não dorme cedo. Mãe não dorme cedo. Mãe não dorme direito, mãe não assiste culto direito, pai não assiste culto direito, enquanto os meninos não vão tomando aí a sua formação, né, de culto e tal, de entendimento. Vocês viram a placa? Nós estamos aqui no Congresso da Família. Já perguntaram se poderia levar as plaquinhas sem ninguém ver. Não pode. E aqui são algumas aplicações que nós estamos tirando do livro de Timóteo. 1 e 2 Timóteo são as cartas que nós estamos estudando. E a partir das próximas quintas-feiras, quando encerrar a nossa revista, nós vamos estudar as 2 cartas a Timóteo aqui nas quintas. Então, ficaram um desafio de ler as 2 cartas a Timóteo. E aqui são alguns ensinos que a gente tira da carta. Eu recebi alguns aqui que não é tão verdade, gente. Olha só, alguns princípios, alguns ensinos que tiraram da carta de Timóteo. Os homens devem orar de mãos levantadas em qualquer lugar. Está lá escrito. Os homens devem orar de mão levantada em qualquer lugar. Está escrito em Timóteo? Vocês não viram, né? Mulheres não devem usar joias, ouro, fazer alisamento de cabelo e usar roupa cara. Está escrito? Vocês não leram, Timóteo? E Paulo está falando sério aqui, gente. Mulher no culto tem que ficar calada. Vocês leram isso em Timóteo, não? Paulo está falando do culto de milagres aqui. O diácono pode beber vinho, só não pode beber muito. Isso aqui são princípios que mandaram para mim. Diz assim, me dá aí o que você tem aprendido da carta de Timóteo. Aí isso aqui foi o que foi chegando para mim. O pastor deve ganhar o dobro. Essa aqui eu peguei esse irmão e disse assim, você vai ser presbítero tanto que vem. Ou então tesoureiro. Quem tiver problema estomacal, é para beber vinho, não é água. Mas, irmão, isso não... mas está lá. Outra aplicação a Timóteo foi, eu preciso ter conversa com alguns irmãos ricos da igreja, porque a palavra de Deus falou comigo que eles têm que repartir o que têm.
Está escrito? Pois é, foi esses princípios aqui que chegou. Como nós queremos olhar as Escrituras com uma interpretação mais correta, a gente entende que isso aqui está um pouco distante. Aí tem essas plaquinhas que nos ajudam. E hoje, eu queria trazer uma palavra para vocês, dentro do que nós estamos como proposta, a família, um celeiro de líderes. Por que uma família como celeiro de líderes? Porque nós não queremos mais ter a ideia de que os nossos filhos são vítimas, e nem a ideia de que os nossos filhos serão influenciados. Nós queremos sim partir do pressuposto que os nossos filhos, jovens, adolescentes e nós somos influenciadores. Nós não somos a turma vulnerável, nós somos a turma que transforma. Nós não somos a turma que, se falar mais alto, nos capta, se nos seduzir de uma forma mais intensa, nos leva. Não, não, não. Nós somos o sal dessa terra e nós somos a luz desse mundo. E aonde a gente colocar os nossos pés, nós vamos fazer diferença. Nós não somos um povo frágil e um mundo feroz. Nós somos um povo que representa o leão da tribo de Judá num mundo que está perdido e precisa de salvação. Então, os nossos filhos, eles não precisam estar sabendo de PL 122. Os nossos filhos precisam saber o plano de Deus para um casamento. E o que vier contrário a isso, eles vão combater. Os nossos filhos, eles não precisam estar sendo ensinados sobre, necessariamente, ou primariamente, sobre a ideologia LGBT. Os nossos filhos precisam ter convicções do que Deus quer. Fora disso, vai estar tudo errado. Seja LGBT, HLT, WXZ, pode ser o que for. Então, nós queremos partir nesse congresso. Meus irmãos, eu acredito que a igreja, ela tem todas as possibilidades espirituais, potenciais e sobrenaturais de dizer daqui para frente vai ser diferente e seja em qualquer época. E nós acreditamos que é aqui nesse congresso que Deus pode dividir águas na nossa história. Ainda na perspectiva de 1 Timóteo, queria trabalhar com vocês algumas investidas contra a família para que ela não seja um celeiro de líderes. O que fazem? Por onde andam? O que atacam e como atacam? Na verdade, é mente, mas eu quero compartilhar com vocês o que fazem para a igreja, para a família, para o meu filho, para a minha filha, para eu não ser um líder. E o que nós queremos dizer de líder aqui, gente? Pessoas que influenciam a sua geração. É isso que a gente está querendo dizer como líder. Não é quem vai ser coordenador, chefe, diácono, presbítero, não. Não estamos falando de título, estamos falando de uma vocação espiritual que o Senhor nos deu. Se você é sal, você é um líder. Se você é luz, você é um líder. Então, nós somos líderes porque nós somos influenciadores e não influenciados. Vamos abrir nossa Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeiro, eu já quero partir logo para essas investidas. Quais são as investidas contra a família para que ela não se torne um celeiro de líderes? Primeiro, eu quero ler os 2 primeiros versículos de 1 Timóteo. Nós vamos ficar hoje apenas na primeira carta, em linhas gerais, e a gente vai olhar primeiro esses 2 versículos. À medida que esses 2 versículos aqui eu for lendo, eu vou dando uma pausa, você me diz o que é história, doutrina ou espiritual. Vamos lá. Paulo, isso é história, isso é doutrina ou isso é algo espiritual? Paulo é história. Paulo, ele é um personagem histórico. Apóstolo de Cristo Jesus. Pelo mandado de Deus. Nosso Salvador. E de Cristo Jesus. Espiritual ou história? E história, porque ele surgiu, ele veio na história, ele empoeirou seus pés. Nossa esperança. A Timóteo. História. Verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é espiritual, doutrina e história? Primeira investida que fazem contra as nossas famílias
é tirar os fundamentos espirituais da nossa história. Vou repetir. Tirar fundamentos espirituais da minha história. Isso é uma grande investida de Satanás. Uma grande investida dos inimigos. Porque se retirarem aspectos espirituais e ficar só a história, eu sou uma crise ambulante. Porque eu não sei por que eu vim, eu não sei por que eu nasci onde eu nasci, eu não queria ter nascido onde eu nasci, eu não queria ter a cor dos meus olhos, eu não queria ter a cor da minha pele, eu não queria ter a altura que eu tenho, eu não aceito e não admito ter nascido na época que eu nasci. Logo, eu sou uma crise. E como crise, eu não posso fazer diferença. Como crise, eu não posso ser líder de ninguém, porque eu ainda estou em busca de respostas para a minha vida. A nossa vida só tem fundamentos espirituais dentro de uma história. Meus irmãos, pensa comigo uma coisa. Salmo 139. Davi, o salmista, no Salmo 139, você conhece, diz assim: o Senhor me conheceu, me tecendo no ventre da minha mãe. Então, Deus já sabia quem eu era e onde eu iria nascer. Amém? Amém. Os meus ossos, o Senhor já contou, antes dele se formar. Ah, e outra coisa, os meus dias já foram todos escritos. Então, na perspectiva do salmista, havia um ventre, e não é uma ocasião, é um projeto. Não é um acaso, é um plano. Não é um sonho de um homem e de uma mulher. Não, não, não. É um desígnio divino. Deus sonhou com você. Você não é resultado de um ato sexual de um homem e de uma mulher. Você é um projeto que Deus definiu. Então, por que eu nasci? Simples resposta: Deus sonhou com você. E por que foi na casa onde eu nasci? Porque não poderia ter sido outra, teria que ser naquela. Você pode ter sido vítima de um estupro. Você pode ter sido vítima de um erro de cálculo, de agenda. Você pode até nem ter sido sonhado. Não sonhado a ponto de ter sido rejeitado por pai e mãe. Sabe por quê? Porque quem sonhou com você não foram as pessoas que te geraram. Foi um Deus que te viu antes de você existir. Se tocar nesse ponto, eu não consigo ser líder. Paulo, ele sabia que ia alertar Timóteo sobre todas as influências mentais e humanas para que uma igreja se desviasse da fé. Paulo iria combater isso através de Timóteo, dizendo: Timóteo, virá aí para fazer um avalanche na igreja em Éfeso. Uma bagunça humana de filosofias, conceitos e mundanos. E tirar o fundamento espiritual da história da igreja. Paulo começa dizendo sobre si, dizendo o seguinte: eu não sou uma história. Eu sou apóstolo de Cristo, pelo mandado de Deus. E confundir a minha história com o espiritual é exatamente isso que eu quero que você saiba. Porque se você tirar o espiritual da minha história, não vai ficar nada, porque só tem espiritual. Entendeu, Timóteo? Então a gente parte sabendo quem nós somos, para poder influenciar aqueles que não sabem quem eles são. Vamos um pouco mais além. Isaías capítulo 46. Em Isaías 46, Isaías ele tem uma outra perspectiva. Enquanto o Salmo 139, o salmista vê que Deus foi quem sonhou no ventre e planejou todo o fim, Isaías capítulo 46, versículo 3, o Isaías diz o seguinte: o Senhor é aquele que não somente faz a gente no ventre da mãe, mas também sustenta. E aí Isaías diz assim: o Senhor me sustentou no ventre. E outra coisa, o Senhor me sustentará
até a última batida do meu coração. Veja isso que está escrito. Então o Senhor não é simplesmente aquele que me criou, que me fez, e que escreveu os dias. É aquele que me fez e me sustentou. É aquele que escreveu os dias, e em todos eles estará com a sua boa mão também sustentando. Glória a Deus. E vamos para outra perspectiva. Chamado, ministério. A gente não pode esquecer do Jeremias. Se você quiser conferir, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Meus irmãos, o que é que Deus diz para Jeremias? Jeremias 1, verso 5. Antes de você existir, eu já te escolhi. Antes de você ser formado no ventre, eu já sabia quem você era. Você tem dimensão do tamanho do Deus que a gente serve e adora? Ou você só consegue ver uma história sem Deus? Queria que você pensasse comigo hoje à noite que você não tem história se você não tiver um Deus soberano. Você não é um acaso, você não é um erro, você não é um defeito, você é um sonho. E quem sonhou com você foi o Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso que o salmista diz: ainda que a tua mãe e o teu pai te abandone, eu nunca te abandonarei, porque eu sou o teu Deus. Nessa perspectiva de fundamento espiritual, é o meu fundamento. Eu agora consigo me levantar na vida. Percebe, irmãos? Porque se eu não tiver esse fundamento, só tiver história, repito, eu serei uma crise. O que fala Timóteo 1, verso 18? Vamos voltar lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, vida não vai ser fácil, as coisas não serão tranquilas. Eu não estou dizendo que você vai para um jardim, para uma floresta. Eu estou dizendo que você vai para um campo de luta. E esse é o dever que eu te encarrego. 1:18. Meu filho, eu quero que você saiba da seguinte coisa. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, eu quero que você combata o quê? Como? Firmado nelas o bom combate. Mantendo fé e boa consciência e por aí vai. O que eu entendo nesse texto é que não é possível nós enfrentarmos qualquer luta se nós não tivermos convicções. Toda luta que você vai enfrentar na vida vai ter que ser baseada em convicções. Os irmãos estão me entendendo? Não vá para o campo de batalha sem luta, meu amigo. Adolescentes, jovens, adultos. Não vá para o campo de guerra sem convicções. Porque vocês vão se tornar confusões. Busquem no Senhor as convicções de quem vocês são, a quem vocês pertencem. Eu acho que nós estamos muito vulneráveis porque nós estamos perdendo nossas convicções de quem nós somos. E qualquer pessoa nos seduz, qualquer palavra nos afeta, qualquer crítica nos abate, qualquer adesivo gruda, qualquer adjetivo a nós nos balança, porque nós não temos fundamentação espiritual. Nós só temos uma história confusa. Segunda coisa. Segundo a ação mesmo, segunda investida contra as famílias, é tirar da gente a razão de conviver com pessoa ruim. Sabia que Deus tem um projeto para a gente conviver com pessoa que não presta? Glória a Deus, irmãos. Pode beber seu copo d'água, seja abençoado. Deus nos chamou para convivermos com pessoas que não prestam. E sabe qual é uma das coisas que vai afetar uma investida? A gente não saber disso. Porque se nós não entendermos que a gente vai conviver com pessoas que são más, nós vamos perder a nossa vocação primária de fazermos diferença. Aí a gente vai se tornar vítima de pessoas más e não transformadoras de ambientes desfavoráveis. Vamos aqui para o texto. 1 Timóteo. Versículo 12.
Vamos ver aqui versículo 8. 1 Timóteo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos. Aí aqui atinge família, quem mata pai, quem mata mãe, quem mata irmão, quem mata outro. Impuros, sodomitas, raptores, mentirosos, perjuros. Isso é, quem jurou e não cumpriu. E para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, ao qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, verso 12. Agora veja o que Paulo vai falar dele. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Que ministério? Vamos ver daqui a pouco. A mim, que noutro templo, que é isso? Noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Ficou fraco. Cristo Jesus veio ao mundo para quê? E a gente está aqui para quê? E nós estamos aqui para quê? Olha a bagunça agora na cabeça da gente. Se Cristo veio para salvar pecador, Ele nos salvou porque nós éramos o quê? E agora nós vamos ter que fazer o quê? E por que a gente só quer conviver com gente boa? E por que a gente está cheio de direito? E por que a gente só se considera vítima? E por que eu sou vítima do mundo? Escuta, aquele cara ou aquela mulher que jurou fidelidade a você ao altar, ela precisa de quê? Aquele homem que disse que você era filho dele e ele trocou você por outra família e te abandonou, ele precisa de quê? E quem vai levar Cristo para eles? O enteado que lhe persegue, o cunhado que odeia você, a irmã, o irmão da igreja, que até então pensava-se ser irmã, as pessoas que abusaram, os familiares que abusaram, eles precisam de quê, meus irmãos? A turma da faculdade, a turma da escola, a turma da vizinhança, eles precisam de quê, meus irmãos? É da vontade de Deus o quê? E a gente está na rota de fazer o quê? Sabe por que nós estamos nos condenando a sermos uma igreja irrelevante? Porque nós perdemos a noção do que é o Evangelho. A gente está juntando sal com sal, a gente está juntando luz com luz, nós estamos gostando muito de ficar entre irmãos, que é uma bênção, a gente vai falar disso amanhã, mas a vocação da igreja em ser uma geração de líderes nós estamos perdendo. Por isso que quando nossos filhos vão para a faculdade ou vão para os trabalhos, o nosso desespero é porque eles vão ser contaminados por um UNB. Na verdade, a gente é para estar feliz pela UNB, porque vai estar recebendo nosso filho. Ou não era para ser assim? Deus, eu não sei porque é o UNB que o Senhor escolheu para o meu filho estar lá. Mas eu louvo ao Senhor pela UNB, porque agora eles vão conhecer quem Cristo é. Sabe o que a gente faz? Pega o filho, faz uma campanha, 45 dias, 3 litros de óleo, 4 oração poderosa, para o menino não se desviar na UNB. Mas que raio de crente é esse? Onde colocar a planta do pé, vão saber que ali tem o Cristo. Nós perdemos a noção de quem nós somos. Porque a gente só tem história sem espiritualidade. E a gente só quer conviver com gente boa, sem maldade. E a gente quer ser uma geração de líder. Matou pai, ele precisa de quê? Matou mãe, ele matou minha mãe. Ele estuprou a minha mãe. Ele matou meu irmão, ele matou meu sonho, matou meu projeto. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse esse absurdo com a minha vida, seria outra. Essa pessoa precisa de quê? Capítulo 2 de Timóteo, verso 4. Verso 3, para a gente pegar a palavra anterior.
Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Esse Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantos homens Ele quer que sejam salvos? Todos. Quantos homens Ele quer que cheguem ao conhecimento da verdade? Através de quem? E que tipo de gente a gente está falando? Dessa galera aqui, do verso 8 ao 11. E sabe o que é que o Paulo está falando do 12 ao 17? Eu não sou melhor do que eles. Sabe o que foi que aconteceu? Misericórdia na minha vida que me achou. Porque se era assassino, eu fui. Se era perseguidor, eu fui. Se era insolente, blasfemo, eu fui. E sabe por que que a graça me alcançou? Porque eu sou o principal pecador da história. E como principal pecador da história, eu não posso mais olhar para alguém mais pecador que eu. Eu só vou olhar para alguém mais necessitado de misericórdia, assim como eu. Meus irmãos, a nossa vida é breve, daqui a pouco nós estamos indo embora. Cantamos uma canção aqui que muito dificilmente não me faz chorar. A gente vai para casa já já. A gente vai se encontrar nos ares. Essa bagaceira toda vai ficar. E nós vamos ter passado por aqui feito o quê mesmo? Quantas pessoas conheceram a Cristo através da minha vida? Os meus familiares. Mas eu acho assim, aproveitar o mundo, curtir o mundo, vai ser o lugar mais próximo que a pessoa chegará do céu. Mas a verdade é que a eternidade estará toda no inferno. Vamos para frente. Terceiro e último. Aliás, antes de ir para o terceiro e último, deixa eu te falar um negócio aqui, rapidão. Eu me lembrei do Pedro. Pensa num cara que deu um trabalho para se converter, o Pedro. Pedro, apóstolo. Vou contar um segredo. O Pedro, ele tinha um negócio de 3 tempos com ele. Pensa comigo aqui. Pedro chegou para Jesus e disse assim, Jesus, tem um negócio aí que vai pegar o senhor, pode deixar comigo que eu estou contigo. Aí o Senhor disse assim, Pedro, é o seguinte, Satanás ele pediu tua alma, vai dar uma peneirada aí hoje. Aí disse, o que o senhor fez? Ele disse, eu orei, ele disse, não precisava. Eu orei por ti, Pedro. Eu disse, não precisava. Porque quem vier pegar no senhor, pega em mim. Disse, Pedro, é o seguinte, hoje 3 vezes você vai me negar. Disse, de jeito nenhum. O que foi que Pedro fez? 3 vezes negou. Ele negou a Cristo. Quero te convidar hoje, talvez, para um pensamento que você nunca teve. E eu nem sei se eu estou certo. Beba o seu copo d'água. Nem sei se eu estou certo. Mas eu quero fazer você pensar o seguinte comigo. Pedro negou a Cristo ou negou o Cristo para a pessoa que estava perguntando? Porque o Cristo era uma pessoa, o Pedro era um homem extremamente leal a Cristo, a Jesus. Na verdade, meus irmãos, você sabe o que é uma tropa romana? Por mais que seja pouca, mas você sabe o que é um bando de soldado romano naquela época e o cara encarar com a faquinha, cortar a orelha de um cara? Você acha que esse cara está brincando? Aí lá na hora da fogueira, disse assim, você é amigo de Jesus. Eu disse, não sei o que você está falando. Ele estava negando Jesus, ou ele estava negando Jesus para essa pessoa? Só pense comigo isso. Você já tinha pensado nisso? Você é um deles. Mas não sei nem do que você está falando. Ele estava negando Jesus, ou ele estava negando a sua identidade e a oportunidade de revelar Cristo para aquela pessoa? Ele estava negando Cristo à pessoa. Pedro deu um trabalho de se converter. Cristo morreu e ressuscitou. João 21 se encontrou com Pedro. O Pedro dos 3 tempos. Pedro, você me ama? Com certeza. Então você vai fazer o seguinte, o quê? Paciente, pessoas. Segundo, me ama?
Terceiro, me ama? Qual a resposta? Gente. Eu não quero lealdade a mim, eu quero fidelidade aos meus projetos. Gente, ame gente, busque gente, cuide de gente, pastoreie gente. O meu chamado, a minha missão foi para salvar gente, e a tua é gente. Então para de negócio de mim, a mim. Eu não quero devoto, eu quero discípulo. Você entendeu, Pedro? É comigo mesmo. Atos capítulo 10. Está lá o Pedro fazendo um jantarzinho, morrendo de fome. Tem uma êxtase. Desce um lençol, cheio de bicho imundo. Vem uma voz do céu, dizendo: Pedrão, mata e come. Resposta. O Pedro, ele monta uma frase mais contraditória e controversa que o Evangelho poderia ler. Você quer ir comigo? Atos, capítulo 10. Estou acabando, irmãos. Atos, capítulo 10, versículo 14. Atos 10, 14. Mas Pedro replicou. Aqui está a frase mais contraditória e desconexa da vida cristã. Pedro disse o seguinte: de modo nenhum, Senhor. Amigo, se é Senhor, como é que você pode dizer de modo nenhum? Como é que você pode abrir a boca e dizer de jeito nenhum, Senhor? Você viu como a nossa teologia e o nosso pretexto de certo é uma praga na nossa caminhada? Porque na pretensão religiosa do certo, a gente deixa de ser Cristo. Porque nós estamos certos de que estamos certos na nossa religião. Mata e come o que eu estou mandando, de jeito nenhum, Senhor, porque apesar de ser tu mandando, a minha religião diz que isso aqui é proibido. Então, o que é que grandes coisas acontecem como investida na sua mente e na minha mente? Seja religioso e não precisa mais se preocupar com nada, porque você está certo. E isso aconteceu por quantas vezes, irmãos? Verso 16. Viu o Pedro dos 3 tempos? Saiba de uma coisa. A partir da segunda, vai dar encrenca com Deus. Eu te garanto. Deus te falou alguma coisa. Você já vai para a segunda vez e isso não vai terminar bem. Quando Pedro chega na... Assim, se você não conhece bem a história, isso aqui é porque estava chegando um gentio chamado Cornélio, um povo da casa de Cornélio, que era gentil. E esses animais imundos representavam os gentios para o Pedro. Porque para o Pedro, só quem era gente boa era judeu. Está conseguindo encaixar a história? Para nós, quem mata pai, quem mata mãe, esse pessoal, merece o fogo do inferno no colo do capeta. Você crivar de bala. Solange está olhando já para mim, não falo dessa altura. Mesma coisa, o Pedro... Para o Pedro, o judeu era só quem prestava. Só a minha família, só o meu povo, só quem é da cristã evangélica, só quem é da Assembleia de Deus, só quem é da presbiteriana. Só quem é desse povo, o resto tem que se converter. Bando de miserável. Fazem isso, tocam naquilo, bebem daquilo outro. Pedro, come. De modo nenhum, Senhor, porque a minha religião não deixa. Ele vai para a casa do Cornélio. Meus irmãos, olha só como é que um cara continua desobedecendo e fazendo com que o outro entenda que ele só está ali. Olha uma bagunça. Porque quando Pedro chega na casa do Cornélio, ele diz assim: Cornélio, é o seguinte, você sabe que a gente não se dá bem e eu não gosto de você. Ele já começa assim. Mas Deus
mudou a regra aí, não sei porquê, mandou eu vir aqui, e eu não sei por que eu estou aqui. Aí o Cornélio vai dizer, o Cornélio se ajoelha nos pés desse indivíduo, você acredita? Aí o Pedro diz, levante que eu também sou homem. Está escrito Cornélio. O Cornélio está convertido, gente. O Pedro precisa conhecer o Deus do Cornélio. O Cornélio já se converteu. O Pedro ainda não. O texto de Atos 10 não é conversão de Cornélio. O texto de Atos 10 é a conversão do Pedro. Porque agora o Pedro, quando está pregando, na hora que o Pedro está pregando, não sei o que deu no Espírito Santo que atrapalhou a pregação dele. E na hora que ele está pregando, o Espírito Santo desce e batiza os gentios com o seu Espírito. E o Pedro toma um susto e diz, rapaz, Deus também não ama esse povo, eu não sabia. Porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a gente lá em Jerusalém. Aqui foi a conversão do Pedro. Por favor, não estou dizendo que esse povo estava convertido sem Cristo. Eu só estou dizendo que eles já conheceram um Deus que o Pedro ainda não tinha conhecido. Assim como muitos de nós aqui, podemos ter um pretexto, Deus, e não o Deus vivo e verdadeiro. Porque a gente ainda está continuando dizendo assim, perdoe. Aí você vai dizer assim, de modo nenhum, beba seu copo d'água. Abençoe, de modo nenhum, Senhor, porque eu não posso abençoar um troço desse. Eu não posso orar por um inimigo desse nível. Eu não posso abraçar essa pessoa que me fez isso. Eu não posso amar essa pessoa que me cometeu esse dano. De modo nenhum, Senhor. Porque a minha religião impede eu ser Cristo. Primeira investida, tire seus fundamentos espirituais. Segunda investida, desconheça por que você tem que conviver com gente ruim. Terceira e última investida, anular qualquer intenção de sermos referência. Vamos ler o texto? 1 Timóteo, e aí a gente encerra. Capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16. Está fazendo sentido para você, irmãos? Deus falou tanto comigo nesses textos. Deus falou tanto comigo com essa palavra. Mexeu tanto na minha estrutura. Não teremos tempo aqui hoje, mas Paulo não está dizendo que a gente vai ter que tolerar pecado na igreja, viu, gente? Tanto é que se você pegar aqui no capítulo 5, versículo 20, os presbíteros, os líderes que vivem pecado, eles têm que ser repreendidos em público. Aqui não está falando do pecado ser convivido na igreja pacificamente. Aqui está falando da ação da igreja de levar salvação a pecadores. Amém? Tanto é que Paulo, aqui no capítulo 1, ele entrega 2 homens a Satanás, por causa da sua situação de completa rebeldia ao Senhor. Então não há uma complacência, uma conivência, uma amizade com o pecado. Não é isso que a gente está falando. Joia? Mas é o alcance transformador do Evangelho a qualquer pecador que me fez mal, eu sou o agente de salvação da vida dele. Não tem jeito. E aí você vai ver nas Escrituras, e principalmente na cruz, nosso alvo é a cruz. Sendo crucificado, a palavra do crucificado é, Senhor, aos meus crucificadores, perdão, porque eles não sabem o que estão fazendo. Terceiro e último, anule qualquer intenção de ser referência. 1 Timóteo 4, nós vamos ao versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, isso aqui é conhecido, pelo contrário, eu quero que você seja padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual também foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Timóteo, meu filho, tenha muito cuidado de você mesmo e da doutrina.
Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Versículo 1. Timóteo 4, verso 1. O Espírito, com E maiúsculo, afirma. E o apóstolo Paulo não se dá por satisfeito e diz expressamente. O que é que o Espírito do Senhor afirma expressamente? Que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Isso é uma afirmação espiritual. Agora vamos para o texto que nós lemos. Mas você, Timóteo, seja padrão. Ninguém despreze a tua mocidade. Isso é uma palavra para quem é velho. Não para o Timóteo. A palavra para o Timóteo é, seja padrão. Filho, estude. Meu filho, dedique-se. Aplique-te à leitura, à oração, empenho, profundidade, busca, suor, dependência. Aplica-te, porque assim você vai entender quem é o Senhor, salvando-se a si mesmo num processo e levando outros com você pela influência. Timóteo, a tua vida vai ser manifesta a outros. As pessoas olharão para você e dirão, é verdade, muitos apostatarão. É verdade, muitos estão numa bagunça aí. Mas esse menino, isso, meus irmãos, é esse congresso que a gente queria que no final as pessoas pudessem olhar para os nossos filhos e para nós e disséssemos, esse menino é diferente. Que os nossos filhos nas escolas e nas faculdades pudessem ser alvos e alguém apontasse para eles e dissesse, esse menino é diferente. 3 resoluções para a gente orar. Quero colocar aqui, pedir que o Robson coloque. Próximo slide, Robson. Legal, volta aí, Robson, por favor. Vamos ler essa frase aqui embaixo. Quem afirma é o Espírito, que os tempos serão bem difíceis. Mas que Espírito definirá você? Você pergunta. O Espírito afirma que os tempos serão difíceis. Não é fácil. Mas que Espírito vai te definir? O Espírito da apostasia, do homicídio, da negligência, da preguiça? Ou vai ser o Espírito de ser referência? 3 resoluções. É o próximo slide. É o nosso tema. É uma visão, é uma ideia, uma provocação. Eu vou viver com fundamentação espiritual. Vamos ler juntos? As pessoas más estão dentro do raio de alcance da graça do meu Pai. Não serei diferente. Eu vou amar. Se o meu Pai amou, é o mesmo coração que tem que ter em mim. Eu serei referência para mim. Geração. Eu vou. Davi serviu a sua geração. Eu vou servir a minha. Não é possível que gente tenha morrido por mim. Não é possível que gente tenha me trazido o evangelho até mim. Não é possível que pessoas se dedicaram a mim e eu ser absolutamente indiferente a outro. Não é possível. Não é possível que gente chorou por mim. Não é possível que gente me ensinou, sentou comigo. Gente preparou mensagem para que eu ouvisse. E hoje, na minha geração, eu sou irrelevante. Eu vou fazer diferença. Vamos ficar em pé e vamos orar, gente.